Olá, eu sou a Madu e eu tô no Locais. Tá gostosinho, te senti bem de mansinho, quase perco o meu medo. Tá bonitinho. Eu sou de Recife, eu vim pra cá um pouco antes da pandemia, eu vim fazer letras, mas eu sempre fui artista desde pequena, então vir pra Portugal pra mim foi uma oportunidade de viver só de música, como não tem nenhum artista na minha família, eu sentia que eu precisava dar uma distanciada da minha própria casa e do núcleo familiar pra poder viver daquilo que eu sempre amei. Sempre estudei diversas coisas, como dança, canto no Conservatório Pernambucano de Música, circo, fiz tecido acrobático, teatro, enfim. Aí eu vim fazer universidade aqui mesmo, fazer produção cultural e curadoria artística. A minha certeza era que eu ia trabalhar com arte. Essa era a minha única certeza. E aí cheguei em Lisboa, no Brasil eu tinha algumas companhias que eu trabalhava, não trabalhava solo, né? Tinham poucas gigs que eu fazia solo, assim, e não era autoral, e era inglês. E aí quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém, então eu tinha que fazer alguma coisa que fosse possível. E a única coisa que era possível era cantar, porque eu tava sozinha, né? Então era muito mais fácil achar uma pessoa que tocasse e eu pudesse cantar do que encontrar uma companhia de teatro, uma companhia de circo, ou, sei lá, uma companhia de coro, de teatro musical, enfim. Tudo era muito mais difícil do que cantar solo. E aí, essa experiência de cantar e trabalhar só com isso veio pela falta das outras coisas. Então, eu passei a fazer por uma escolha da vida mesmo. Eu sou metade de Recife, minha mãe é de Recife, meu pai é de Arco Verde, então eu ficava entre Arco Verde e Belo Jardim, que é Agreste, né? O Agreste do Nordeste, mais pro sertão, assim, indo pro sertão. Então eu tive uma osmose musical muito louca, porque em Recife tem maracatu, tem coco, frevo, tem caboclinho, isso tudo acontece na rua. Então você tá andando e você ouve vários tipos de referências diferentes, ciranda, sabe? Forró. Eu sinto que eu podia dar vários nomes de artistas, mas a minha primeira referência veio da rua. Todas essas expressões, elas são da própria cultura do local. Então, é uma cultura de rua, né? De arte de rua. E eu cresci ouvindo, absorvendo e sentindo esse ambiente, assim, musical. Minha família tem pessoas muito criativas, como minha avó. Ela escreve super bem. Eu tive uma bisa que tocava piano super bem, mas elas nunca se dedicaram a isso porque não era uma possibilidade. Antes, para mulheres poderem trabalhar com música ou qualquer tipo de arte, a única via era o cabaré, assim. A via mais próxima de quem não tinha dinheiro era o cabaré. E aí pronto, então eu sou a primeira artista da família. Todo mundo teve muito medo quando eu quis fazer isso de verdade, porque achavam que ia ser meu hobby. Eu sempre fui artística, mas era bonitinho como criança, né? E aí quando eu falei, não, eu vou viver disso, tipo, eu já sou independente, hoje eu posso escolher viver só de uma coisa, eu vou viver só da minha própria arte. E aí eles deram uma surtadinha, assim. Mas hoje eles apoiam. Vem aquele espelho do que elas não puderam ser também. Por exemplo, meu pai não pôde fazer muitas coisas pelo lugar que ele veio, pela mentalidade que ele tinha. Então, mesmo que eles não quisessem ser artistas necessariamente como profissão, eu fazer aquilo que eu amo é um espelho daquilo que eles não fizeram. Então, eu sinto que tem um orgulho muito grande, apesar de ter um medo muito grande, porque ser artista independente é bem complicado, né? Eu acho que a arte brasileira em Portugal é a nossa decolonização, né? Eu sinto que quando a gente traz nossa cultura e imerge nossa cultura num cenário que tem esse conflito com a colonização, não tem como, isso é inerente à nossa existência, né? Quando a gente junta esses cenários, eu sinto que olhar a arte brasileira aqui é de extrema importância para a cultura de Portugal. É uma arte que eles sempre consumiram, mas eles só consumiam aquilo que era vendido e muito midiático. Quando a gente vem trazendo uma cultura de onde cada um aquilo que realmente flui nas nossas veias, em cada cidade, em cada região, isso acrescenta demais para a cultura de um país, seja qual for. E aí Portugal teve a sorte de ser o escolhido para ter tanto imigrante brasileiro. E as culturas se mesclam. Meu trabalho faz muito isso, porque eu só comecei a realmente gostar e conseguir escrever em português e com as bases nordestinas aqui em Lisboa. Então Lisboa também influenciou, a imigração influenciou na minha vida e no meu trabalho muito. Primeiro, a arte é política, né? Em qualquer momento, assim, a existência é política, a arte é política. E por ser política, eu sei que ela assusta. Independente de que arte que for, ela assusta. A imigração é uma coisa que muitas vezes assusta. E não deveria assustar, né? Eu sinto que é super difícil fazer arte sendo imigrante, porque ser imigrante é uma condição que não é favorável. É uma condição que exige
um preparo muito grande, uma vontade de estar aqui muito grande. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, sabe? Tudo que a gente traz artisticamente pra cidade vem com muita vontade, porque tem que ter muita vontade pra você se expor e vulnerabilizar a sua existência, tanto artisticamente como pessoa mesmo, numa cidade que não é a sua. E você, como imigrante, eu sinto que às vezes a gente é colocado no lugar de sobrevivência. A sobrevivência, ela é uma coisa que urge, assim. É muito louco. Ao mesmo tempo que me traz muito a sensação de casa, porque é uma língua que é a mesma que a minha, às vezes eu lembro que eu não tô em casa. E aí, eu acho que morar fora tem essa montanha-russa de você se sentir em casa porque foi um lugar que você escolheu, que muitas vezes você constrói muitas coisas, como eu consegui construir aqui, até uma identidade que eu me identifique mais. E a outra parte é que traz uma solidão gigantesca. Você tá só. E a gente sempre tá só, independente do lugar que a gente estiver, mas na imigração, o estar sozinho fica muito em evidência, assim. Eu tô aqui há 4 anos, eu nunca mais vi minha família. Falta financeiro mesmo, nem eles vieram. Meu projeto veio também com a saudade deles. A sofrência e a saudade, ela tem gosto, né? Ela tem cheiro, ela tem sensação, ela tem memória. A saudade é a presença da ausência, né? É uma doideira. A língua portuguesa, ela é lindíssima. Por isso que eu tinha medo de escrever em português. Eu me julgava muito, porque são muitas palavras. É muito fácil se perder. E também muito fácil ir pro óbvio. Pra me interpretar, eu achava mais fácil do que compor. Porque pra você compor, você tem que se libertar das suas amarras, do seu julgamento. Então, por exemplo, muita gente compõe em inglês. Até portugueses aqui compõem muito inglês. E eu sinto que isso vem dessa coisa de você se libertar do julgamento porque não é sua língua nativa, né? Então você consegue falar sem necessariamente estar ali se julgando. É sem ter que confrontar a sua identidade, as referências que você tem daquela identidade. No Brasil é muita gente, então, tipo, uma pessoa que faz o que eu faço, no Brasil, em Recife, vão ter várias que fazem algo parecido. Claro que eu tenho uma identidade, mas a cada esquina tem uma pessoa que faz algo parecido com o que eu faço. E aqui não. Aqui não tem quase ninguém que faz o que eu faço, porque são muitas pessoas de lugares diferentes, né? Apesar de terem pessoas de Recife, cada pessoa vem de uma experiência. Em Recife isso também aconteceria, mas é tanta gente que você, pra alcançar algum lugar, principalmente sem contatos, demoraria muito mais, que por serem mais pessoas, na verdade. Então, não é que seja fácil ser artista aqui, mas eu acho que tem algumas questões um pouco mais diferentes. Lisboa traz encontros, né? É uma cidade de encontros, assim, e desencontros do mundo inteiro. E os artistas, tipo, artistas enormes chegam aqui. Assim, a gente aqui pode tocar numa jam com um artista que toca com Gilberto Gil. Quando no Brasil, entendeu? Pra alcançar esse lugar é muito mais complexo. Então, eu acho que, principalmente pra um começo de carreira, que é o meu caso, um começo de carreira autoral, eu digo, é interessante estar aqui em Lisboa. Faz 1 ano que esse projeto tá pronto, na verdade. O EP tem o meu nome, Madu. É o meu primeiro trabalho, num geral. O primeiro trabalho autoral lançado é esse. Eu fiz um crowdfunding, e aí, diante do crowdfunding, consegui fazer o clipe e o EP. Então, é um EP que eu tenho muito carinho. Apesar de eu ter várias músicas já feitas, poder gravar essas e poder ter minha música no mundo foi muito importante. E aí, são 3 músicas e um interlúdio, um poema. É Gabriela, Contratempo Gostosinho, e um poema chamado Sussurro, que eu fiz dormindo. E são músicas sobre o amor, eu acho interessante, porque meu trabalho não é necessariamente todo sobre isso, mas o amor fica muito intenso aqui. E todas essas músicas foram escritas aqui em Lisboa. Então vai desde uma primeira frustração, que é Contratempo, que foi de quando eu cheguei aqui e lidei com o meu primeiro término, eu tinha imigrado com essa pessoa. Então eu lidei com o término no meio da pandemia e não tava mais na faculdade, só tinha o trabalho do pub, não tava nem cantando. Foi uma época bem difícil. Então Contratempo vem desse contratempo que aconteceu na minha vida. Depois vem Gabriela, na ordem de escrita, né? Que é uma música pra mulheres muito incríveis que estão ao meu redor. E às vezes eu acho que é até uma música sobre mim mesma, de alguma forma. Porque eu sou muito parecida com a Gabriela, que eu escrevo sobre. E tem Gostosinho, que é uma música sobre uma apaixonite. E sobre se apaixonar, assim. Foi no começo de uma outra relação. E essa coisa de quando você tá conhecendo alguém que você não conhece direito, mas alguma coisa, tem uma química doida mesmo. É do próprio corpo, né? Que te chama. E Sussurro eu fiz dormindo, depois eu encontrei na gravação. Era um áudio de 15 minutos. E aí era tipo, o áudio de 15 minutos tinham 30 segundos só, falando. E eu não lembro de gravar ele. Eu fui ouvir as gravações porque eu componho assim, tipo, e a música sai. E aí Sussurro eu não lembro mesmo. As outras eu lembro porque eu tô acordada. Sussurro foi uma coisa que me assustou um pouco. Em todas as plataformas digitais. O EP Madu, então é só colocar Madu e você vai achar. Mas pronto, tem um clipe também no YouTube. No YouTube tem todos esses materiais.
Obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Eu queria dizer pra quem tá assistindo que ouça meu EP, minhas músicas. Ser artista independente não é fácil. Então, quando a gente ouve artistas locais, você tá valorizando a arte de alguém que tá começando. E começar é sempre difícil. E tem muito amor, tem muita vontade e muita necessidade. Eu não faço arte porque eu quero, eu faço porque eu preciso. Então, se você curte arte e quer ouvir uma música gostosa, vem ver meu EP, vem me ouvir. E é isso. Obrigada.